Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. A pandemia de Covid-19. Média móvel diária de mortes por Covid-19 no Brasil. Jornalismo por trás das máscaras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Ferdinando. Eu sou Alessandra Oki. E eu sou Tamires Fernandes. Somos alunas do 8º termo de jornalismo da Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da Universidade do Oeste Paulista. No Oeste. E a partir de agora você ouve o primeiro episódio do podcast Jornalismo por trás das máscaras. Um programa que aborda as experiências e adaptações vividas pelos jornalistas prudentinos durante a pandemia da Covid-19. E a nossa convidada de hoje é a jornalista Bruna Baxiga. Ela atua como repórter na TV Fronteira de Presidente Prudente e, durante a pandemia, continua exercendo sua função de maneira presencial. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês falando de trabalho e carreira. Bruna, você se formou pela Noeste, né? Conta um pouco sobre a sua formação. Foi. Estive, inclusive, no lugar de vocês, fazendo um TCC sobre rádio. Eu me formei aqui, vai fazer 15 anos, e estudei até o ano de 2008, se eu não me engano, e na sequência, fui contratada em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para trabalhar no SBT, por onde permaneci por 3 anos, e há 11 anos eu voltei para a região, e estou na TV Fronteira desde então, desde 2011. Esse ano eu completo 11 anos lá, e como vocês mesmas adiantaram, não teve nenhum dia sequer sem trabalho durante a pandemia. A gente, ao contrário de muitas outras atividades, o jornalismo, ainda bem, né, e graças a Deus, e bom para todo mundo que teve muita informação, não parou. E agora, durante esse momento de pandemia, como foi para você exercer o papel de jornalista? Olha, foi desafiador. Eu digo assim, tinha dias que a gente tinha muito medo. Mas eu acho que eu teria medo maior se eu não pudesse estar lá, se eu tivesse que assistir tudo aquilo de casa, por exemplo, como alguns funcionários que estão no grupo de risco tiveram que fazer, né? A gente teve um repórter, hoje já não está mais na casa, mas ele é diabético e ele teve que fazer home office. Então, assim, eu digo que eu fiquei muito feliz em poder estar lá, não peguei a doença e foram dias desafiadores. Eu fui quem começou, por exemplo, fazendo a crônica do dia em que o comércio de Presidente Prudente fechou. Então, assim, ver o calçadão de Presidente Prudente sem nada, né, que no início todo mundo respeitou muito todos os pedidos e orientações, era como se Prudente estivesse dormindo em pleno dia útil. Então, aquilo foi um baque, assim, para todo mundo, foi na hora que a gente viu que realmente a vida tinha mudado. E na cabeça de todos, acredito que naquele começo duraria uma semana, 15 dias, né? O comércio fechou totalmente, mas pode ser que abra na semana que vem. Ninguém sabia o que estava por vir, ninguém fazia ideia que seriam anos, digamos, pela frente, né? Um intervalo bem grande de tempo entre fechamento, abertura, coloca máscara, tira máscara, entra, não entra. Então, foi desafiador. Estruturalmente, dizendo sobre estrutura dentro da TV, mudou também muito. As equipes que iam para a rua ficavam apenas na rua. Quando a gente chegava na emissora com textos para fechar, enfim, para ir no banheiro, a gente tinha um lado para ser utilizado. Nossas mesas com computadores foram montados numa sala à parte para que a gente não se misturasse com quem trabalhava do lado de dentro. Até os apresentadores, né, que eram repórteres não apresentavam mais. Então o Murilo, que faz as duas funções, permaneceu só como repórter. Então tudo foi dividido para que não houvesse contágio. Eu não peguei Covid durante esse período todo, mas foi desafiador. Aí teve a época da máscara, o microfone era entregue na mão do entrevistado, eu ficava com outro, mas aí a máscara entrou e a gente pensou, vou entregar o microfone para ele de máscara e depois eu vou pegar o microfone dele, vou acabar relando em algo que ele pegou, sendo que eu estou de máscara, não precisa mais disso, tira a máscara. Então, a Globo foi impondo vários tipos de mudanças nesse caminho, né? Máscaras brancas para todos. Na emissora você não vê outra cor de máscara. Então virou-se um padrão, porém a questão da segurança a gente ia mexendo conforme os dias iam passando. Hoje, graças a Deus, a gente já está
com o microfone de mão apenas um, e usando máscara nos locais com obrigação ou quando o entrevistado faz questão de que nós estejamos de máscara. Então, muito medo, me afastei da família, evitei ver mãe, parentes com mais idade, irmão que tem criança pequena em casa. Foi assim, até esses dias eu fui refazer um óculos e o rapaz da ótica falou, quando que você fez o último? Eu falei, vamos usar a última receita que tem aqui. E eu falei, não sei, só sei que foi antes da pandemia. Então parece que abriu um vão assim, eu não sei quanto tempo passou, né? Parece que começou, a gente viveu tudo aquilo dia após dia, se desafiando, e de repente, graças a Deus, estamos todos aqui conversando, mas eu não tenho em mente, assim, as datas exatas. Eu só sei dizer que não parei nem um dia sequer e que foi desafiador mesmo esse período, mas que as pessoas não podiam ficar sem a informação, então essa carga de responsabilidade foi cumprida. É justamente sobre isso que eu ia falar agora, né? O jornalista por si, ele já tem essa responsabilidade de levar informação, veracidade para a população. E durante a pandemia essa responsabilidade com certeza foi redobrada, né? Como você enxerga isso? Foi redobrada e de maneiras tristes, né? A gente tinha que levar notícias de números que não paravam de aumentar, de casos de mortes que eram registrados diariamente. A gente teve o preconceito na rua, porque pessoas que não queriam acreditar no que estavam acontecendo acabavam culpando a imprensa pelos dados, como se eu saísse da minha casa para inventar as coisas e voltasse no fim do dia, e não. Tudo que a gente transmite, a gente recebe de alguma fonte. No caso, os números das 56 cidades que a gente passa diariamente, vem das secretarias de saúde, que pegam isso com os hospitais, com as unidades de saúde. Então, todos os dias a gente tinha essa incumbência de falar o que tinha acontecido, mostrar exemplos de pessoas que tinham conseguido superar aquilo ou não. Eu chorei junto com o marido da primeira vítima que morreu em Prudente. Ele cantou para ela durante a reportagem. Então, assim, os dois pegaram juntos, foram internados juntos. Como eles estavam infectados, eles acabaram ficando perto no hospital e tiveram uma rotina normal de andar e isolamento dentro do hospital, mas nos últimos dias ele ia melhorando e ela piorou de repente e faleceu. Então, assim, era tudo muito desconhecido, ainda eu acredito, né? Muitas coisas sobre a doença são desconhecidas. Então, levar isso para o público de uma forma, digamos, natural e com responsabilidade foi uma imensa responsabilidade, um compromisso, porque a Bruna vai no hospital, a Bruna coloca a máscara e vai lá mostrar como é que tá pra gente, a Bruna vai no posto de saúde, a Bruna vai nas UPAs que não tinham mais vagas, que tinha gente do lado de fora passando mal, a Bruna vai em todos os pontos, a Bruna tem um marido em casa esperando, a Bruna tem uma família e a Bruna tem a saúde dela para cuidar. Então a gente, digamos que contava as coisas para a pessoa, cuidando da nossa própria saúde, e ao mesmo tempo a pessoa na rua queria relar em você, e você tinha medo, chegava em casa, era aquela coisa de tirar roupa, né, e ir direto para o banho antes de cumprimentar qualquer pessoa. Então, sim, a gente cumpria esse papel de levar a informação, tentando se cuidar ao mesmo tempo e passando por cima das fake news ainda, né, que até hoje a gente carrega essas consequências. A gente é hostilizado em muitos lugares. Tem gente que decidiu fechar os olhos para o que estava acontecendo, porque, por sorte, não sofreu nada na família com isso. E acabou descontando na gente, isso é tudo invenção de vocês. E, assim, o mundo inteiro falando do assunto. Então, não foi fácil. Mas a gente tinha que cumprir isso, tinha que preencher os jornais, tinha que levar informação e alertar as pessoas, né? Acho que o principal. Contar como faz para se proteger e etc. Desafiador, mas cumprimos o papel. Essa consciência tranquila a gente tem. Ainda falando sobre isso, Bruna, você sofreu algum ataque diretamente? Verbal, acho que praticamente todos os dias. A gente ouve na rua, principalmente quem está de carro e não vai parar para te encarar de frente e passa gritando, né? Mentirosa, para de inventar coisa. E não é, gente, realmente acontecia. Aquelas imagens que a gente tem das pessoas saindo dos hospitais e dando graças a Deus por estar ali, com movimentos comprometidos, às vezes tiveram algum tipo de perda
muscular e não conseguiu andar, pessoas que não sentiram nada, pegaram a Covid e ficaram sem sintomas. Então, tudo aquilo realmente aconteceu. Em nenhum momento, longe de mim, a gente inventou qualquer tipo de fato, qualquer tipo de número, qualquer tipo de depoimento. As pessoas sofreram isso. Tem famílias que ficaram totalmente devastadas. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas tem gente que vários irmãos e um pai, ou pai e mãe da mesma família. Então, assim, se para aquela pessoa que até hoje grita, xinga, hostiliza a gente, não sei o que mais pode vir a acontecer no restante do ano, não aconteceu nada, ótimo, né? Agradeça a Deus por estar ali. Mas para quem sofreu, é como se estivesse gritando com essa pessoa também. Porque por mais que você não acredite na doença, por não ter passado por ela, ela existiu, ela matou realmente e ela deixou, assim, um arrombo econômico e psicológico em muita, muita gente. Você concorda que nesse período o celular ou o computador se tornaram grandes aliados para que fosse possível improvisar principalmente uma transmissão ao vivo, né? Por exemplo, onde não havia a presença de um cinegrafista. Sim. Não nem pela presença de um cinegrafista ou não. Às vezes um entrevistado que não queria nos encontrar, porque por um período nós ficamos proibidos até de entrar na casa das pessoas. Era tudo na rua, literalmente. Quem fosse dar entrevista saía de casa para falar com a gente. Ou às vezes o próprio entrevistado com o vírus ia dar entrevista para nós, então não tinha mesmo como encontrar nem na rua. Então, eu costumo dizer que foi o lado bom da pandemia, porque isso veio e isso ficou. Eu tenho um quadro de cultura todos os sábados que passou a ser gravado à distância por conta da pandemia, e eu tive um leque aberto, assim, com entrevistados de diversos pontos do mundo. Pessoas de Prudente que estavam lá em Inglaterra, fazendo sucesso, na Índia, nos Estados Unidos. Eu entrevistei gente, assim, de muitos lugares por conta dessa abertura que nós passamos a ter. Videochamada, muitas, a gente inclusive ganhou um espaço dentro da TV só para fazer esse tipo de entrevista. Eu fiz uma matéria pro É de Casa com pesquisadores de todos os cantos do Brasil e sem sair daquela sala. Então, assim, quando que isso seria possível no passado? Nunca, né? Prezava por uma qualidade de imagem, uma qualidade de som, algo que tinha que ser naquele nível para mais. Hoje não, a informação ganhou um valor maior. E não que independentemente da forma como ela chegue, mas a informação chegando e ficando clara e tendo essa fonte, independentemente de onde está, estava valendo. Até hoje a gente faz entrevistas por vídeo, recebe vídeos dos entrevistados. O meu quadro continua sendo à distância quando não é possível o encontro presencial. Então a tecnologia ajudou e muito. Ela enriqueceu, digamos, o nosso trabalho. Abriu leques, abriu opções de entrevistados e isso ficou. Isso é muito bom. Então você acha que essas práticas que foram adquiridas durante esse período poderão ser mantidas o pós-pandemia? Com certeza, e estão mantidas. A gente recebeu, principalmente de médicos, muitos médicos mandaram vídeos com informação valiosíssimas durante a pandemia. Estavam trabalhando na linha de frente nos hospitais, optavam por não nos encontrar, esses vídeos chegavam, a matéria era feita da mesma forma, a informação era levada para o telespectador, que é o que é mais importante, do mesmo jeito. Então isso veio para ficar. E prezando por uma qualidade, claro, porém abriu um leque de opções e a gente tem essas ferramentas até hoje. Até essa estrutura que a gente está conversando agora, né, ganhou um baita de um espaço, as lives ganharam espaço, então a imprensa ganhou. Eu vejo por esse lado. É um dos lados bons da pandemia, a abertura que a gente tem para chegar até as pessoas. No futuro, em um pós-pandemia, quais práticas você acredita que serão mantidas? Olha, o álcool em gel não saiu dos carros. Verdade. A gente tem máscaras sempre junto com a gente, porque se a pessoa está com uma gripe, se o funcionário está com uma gripe que seja, mesmo não sendo a própria Covid, a máscara está sendo usada. Então, algumas linhas de cuidado com certeza foram mantidas. A gente higieniza equipamentos, a gente higieniza mãos e carro o tempo todo. Acho que até o cumprimento mudou, né? A gente não abraça mais todos. Dá um medo, né? Dá. Tornou essa barreira, né? Se formou essa barreira. Você pensa 2 vezes antes de chegar perto das pessoas. Além das práticas de jornalismo, esses cuidados eu acho que ficaram e vão ficar para o nosso contato, já que é totalmente direto com o público.
verdade. Bruna, teve alguma situação que te marcou durante esse período de pandemia? Entrevistar as pessoas que tinham perdido alguém. Eu hoje visito minha mãe de Venceslau, né? Minha família é toda de lá. Eu visito minha família e até hoje, semana passada eu estive lá e minha mãe falou, nossa, olha como é bom a gente estar aqui depois de tudo isso. Então, não tenho o que reclamar. Deus foi muito generoso com a gente. Estamos todos, minha família está toda ali. E entrevistar quem perdeu alguém, eu tenho, assim, os semblantes, os rostos das pessoas em mente, principalmente desse senhor que foi o primeiro a perder a mulher, a primeira vítima aqui de Presidente Prudente. Nós entrevistamos ele na retrospectiva novamente. Então, assim, as vidas foram tendo apagões de pessoas, assim, e eles contaram, abriram, né, o coração para contar isso pra gente. Então, todas essas matérias ficaram marcadas. A crônica do calçadão fechado, o momento em que começamos a usar máscaras, eu fiz uma outra crônica sobre a força do nosso olhar e depois fiz outra sobre a retirada das máscaras. Então, assim, uns pontos que vão ficar marcados, eu vou lembrar para sempre, com certeza. Então, Bruna, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar com a gente um pouquinho sobre como tem sido atuar diante desse momento tão difícil. Eu que agradeço, minhas colegas de trabalho. E o jornalismo é isso, gente, é encantador, independente do cenário, do que esteja acontecendo, a gente consegue levar a notícia até as pessoas e esse é o nosso papel. A partir do momento que vocês sentirem mais prazer em trabalhar numa pandemia do que em se afastar disso para poder se proteger em casa sozinho, sem cumprir com sua função, vai estar errado. Esse é o nosso papel. Fazendo isso, vocês também vão se sentir completas. Você ouviu o primeiro episódio de Jornalismo por Trás das Máscaras, com apresentação e edição de conteúdo de Alessandra Ock, Letícia Ferdinando e Tamires Fernandes. Esse produto é a peça prática do trabalho de conclusão de curso intitulado Produção de Podcast, Adaptações do Jornalismo em Presidente Prudente durante a Pandemia. Essa produção contou com a edição eletrônica do auxiliar técnico em laboratório de rádio, Adriano Batista. A orientação e a supervisão foi da professora doutora Maria Luísa Hoffmann. Obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima. Este episódio foi gravado no dia 10 de agosto de 2022.